Sendo que o próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga. E a massa dos dois é similar. Mas o núcleo pesa muito. E tem 7 camadas. Então, a quantidade de elétrons aqui está ordenado, cuantizado. Se fala que a quantidade de elétrons em cada camada está cuantizada. Então, na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda tem 8 elétrons. Então, geralmente se cumpre esta fórmula, 2n ao quadrado. 2n ao quadrado. Por exemplo, se está na primeira camada, vai ficar 1, dá 2. Se está na segunda, vai ficar 4 vezes 2, 8. Aqui tem 8. E assim. Para você ordenar todos esses elétrons aí, em cada uma da camada, você tem que saber aquilo do diagrama de Pauli. Eu não vou explicar isso, mas o diagrama de Pauli, cada camada tem subcamada, e você vai colocando isso aqui, 1S, 2S, 2P, e eu não, depois vem 3S, 3P, 3D, e depois volta aqui 4S, 4P, 4D, SPD e 4F. Ele chega até F, não tem mais subcamada. Então, em cada órbita aqui, pode ter no máximo 4 subcamadas. Quer dizer, 4 significa que está na quarta órbita, mas tem umas camadas, uma por cima da outra. Chama-se subcamada. E aí você ordena aí, na camada S somente pode ter 2 elétrons, na camada P somente pode ter 6, na camada D pode ter 10 e acho que na F 18. Nossa, agora me esqueci se na F 18 ou 16, tá? Bom, é 18 ou 16 nessa F. E aí você consegue ordenar todos esses elétrons, mas o que acontece no átomo, por que eu estou falando isso aqui? Porque o átomo na natureza, esto es eléctricamente neutro. Significa que si tem 4 elétrons, aquí tem que ter 4 prótons. Y la carga total es 0. Certo? Carga total es 0. Então, para você ter carga positiva ou negativa, o que faz isso na substância é a falta ou excesso de elétrons. Certo? Então, se você tira um elétron de aqui para cá, esto, de forma geral, você tem um íon positivo, porque se lhe falta um elétron, tem um próton a mais no núcleo. Se tem um próton a mais no núcleo, isto fica positivo. E o que acontece então? Bom, que a natureza, ela quer manter o equilíbrio. Sempre vai ter uma lei da natureza, que a natureza, como se a matéria, ela tenta manter o equilíbrio, a lei física que ela foi formada, etc. Sem falar de religião nem nada, mas tenta manter o equilíbrio. Então, se você tira um elétron, casualmente ele vai querer trazer o elétron de volta. E aí que entra esse campo elétrico. Então, se forma um campo elétrico aqui, indo da carga do este para cá, que é o que justifica que vai aparecer aqui uma força de atração para trazer esse elétron de volta. Essa força é a força de Coulomb, que se escreve como sendo K, que, ou seja, a carga deste cara aqui, a carga do elétron dividido entre a distância quadrada. Então, essa força aqui é a força que vai tentar, por isso que a gente falamos, se tem cargas diferentes, tem atração. E agora, e se tem cargas iguais, repulsão. Então, se por acaso se junta aqui agora outro cara aqui com carga positiva, o que vai acontecer? Se tem carga positiva, a força aqui não vai ser mais para cá, vai ser contrária. Por quê? Porque ele não quer. Se ele ele acrescenta uma carga positiva aqui, ele vai ser mais positivo ainda. Então, o que acontece na natureza é que, nesse caso, esto vai ter um campo elétrico para cá e este um campo elétrico saindo, então eles vão se chocar aqui e o que faz é uma força de Coulomb de repulsão, certo? Então, por isso que quando tem cargas iguais, a força é de repulsão e não atração, porque não vai ter, a matéria não vai ser mais, não vai ter mais o equilíbrio, não falo equilíbrio de carga, tá? Então você cria aqui o conceito de campo elétrico, tá? Por que eu estou falando do conceito de campo elétrico?
porque agora eu vou falar de fluxo de campo elétrico. Então, eu não consigo seguir aqui. Espera. Nossa, que coisa chata. Eu desenhei aqui e ele não fica colado na página. Tá certo? Tanto. Eu desço a página, eu coloquei uma página em branco, passei de página, você não viu? E fica aí. Nossa. Ele fica por cima, né? Esse é um problema, ele fica por cima. Eu tenho que arrumar esse zoom. Como é que eu vou escrever para eles? Aí eu tenho que apagar esse para poder escrever no quadro de novo. Nossa, gente. Tá. Eu sabia isso, mas esqueço. Termino que... Bom, então, se vocês ficaram claros com isso, agora a gente vai definir. Então, essa é a lei de Coulomb. Então, a partir dessa lei de Coulomb, eu consigo calcular o campo elétrico, certo? Esse campo elétrico aqui, se você quer saber o campo elétrico dessa carga nesse ponto aqui, em qualquer lugar, de uma distância eje dele, reta, tá? Essa é uma distância. Essa força também se calcula sendo E vezes Q. Ou seja, a força de uma carga que será feita sobre uma carga de prova aqui vai ser igual ao campo elétrico provocado por essa carga vezes a carga que você colocou aqui, certo? Então, se você colocar aqui esta expressão aqui, você vê que vai ver que se vai cancelar uma carga com outra. E você chega a uma expressão que o campo elétrico vai ser a constante de Coulomb, essa constante também é 1 sobre 4π I seno 0, vezes a carga que formou ele, não sei, uma carga aqui, nesse caso vou ter que colocar que dividido em 3 quadrado, e é um vetor. O que acontece, pessoal, que a lei que vamos ver agora, que é a lei de Gauss, é consequência da lei de Coulomb. Tá? A primeira lei que se sabia era a lei de Coulomb, que é essa lei que estou apresentando aqui da expressão da força, tá? Que esta lei de Coulomb também se parece muito à lei de gravitação universal, só que aqui, em vez de colocar a massa, Daniela, você coloca a massa dos planetas, agora que você está estudando astronomia. Essa é a força de gravitação universal, por isso que os planetas ficam orbitando assim ao redor do Sol. Essa é a força que faz, essa força é a força centrípeta que atua sobre o planeta, só que aqui são duas massas e aqui tem uma constante diferente. No modelo atômico isso é similar com a força de Coulomb, tanto que este modelo atômico se chamou uma vez modelo planetário também, porque a expressão é similar, só que aqui você coloca as cargas, mas o importante é que é inversamente proporcional a esse raio quadrado aqui. Tá? Então eu vou apagar tudo isso que está aí, só para explicar que então a lei de Gauss, para você entender a lei de Gauss, tem que entender o que significa fluxo. Fluxo. Pode ser fluxo, não é mais que alguma coisa que está passando por uma área. Certo? Então, você pode ter o fluxo de aves que está passando por uma área, o fluxo de carro que está passando pela Dutra. Você vai ter que definir uma área. Qual é o fluxo de pessoas através dessa área? Então, você vai ter que contar alguma coisa que passa por uma área. Isso é fluxo. Matematicamente, como se define esse fluxo? O fluxo geralmente se usa a letra psi. É chamado de fluxo. Então, você vai ter que definir esse fluxo como sendo a integral a través de esa área que está aquí, esa área aquí no es un contorno, no es una superficie fechada. Esa superficie ainda no es fechada, es cuando la superficie está así, una esfera. ¿De quién? De ese vector, no sé si es un vector que yo llamo A, esto siempre va a ter que ser definido como un vector, veces esto aquí se llama diferencial de área. Tá? Se esto é uma superfície quadrada, você vai ter que definir aqui um vetor normal da superfície. Então, matematicamente, geralmente fazem isso aqui. A, que é um vetor, N, que é um vetor unitário da superfície, e como é uma área, você coloca aqui
dx de x, que seria o diferencial de área. Tá? E geralmente isto aqui, se ele forma 90 graus, você aplica o conceito de produto escalar. É um módulo de A. Então, isto aqui vira um escalar. Então, esse fluxo é um escalar, não mais um vector, um número. Então, a lei de Gauss aplica esse conceito, tá? Então, o que a lei de Gauss, ele faz que esta superfície aqui seja fechada. Por exemplo, ele diz, ó, vamos supor que essa superfície seja uma superfície fechada, tipo uma esfera, né? Isso é muito... Certo? Então, o que a lei de Gauss quer é que ele quer calcular qual é o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, né? Agora o vector é o campo elétrico. Certo? Então, este campo elétrico vai vir aqui de uma carga positiva e está indo para alguma carga negativa, certo? Então, se você calcula esse fluxo aqui, esse fluxo, ele vai ser o quê? Se você calcula agora a integral a partir dessa superfície fechada, ou seja, de toda a superfície fechada da esfera, de esse vezes o diferencial de longitude aqui, é um produto escalar aqui. Lo que acontece é que, por exemplo, todo lo que entra sai. Então, se tem vamos supor, um campo que entrou na superfície, ele também vai sair. Então, a contagem, quando ele entra, este aqui, o vetor normal da superfície, vai dar um negativo e aqui vai dar um positivo. Então, o efeito deste aqui é zero. Certo? Matematicamente falando, isso daria zero. Todo o que entra sai. Quando ele entra é negativo e quando sai é positivo, e isso vai cancelar tudo. Então, isso é zero. A única forma de você ter aqui um fluxo, um resultado de fluxo positivo ou negativo, é quando você coloca a carga dentro da esfera. Então, se você tem agora isto aqui, certo? E você coloca aqui a carga aqui dentro, então significa que vai ter o campo elétrico saindo para todo lugar, e vai ter um fluxo resultante. Tá? Se você coloca uma carga negativa, se você coloca uma carga positiva, se você coloca uma carga negativa, também vai ter um fluxo resultante, só que é um campo elétrico entrando, tá? Entrando. Então a lei de Gauss está falando isso. Bom, se você tem uma carga neta dentro da superfície, então o fluxo vai ser a integral através dessa superfície de ds, que vai ser igual à carga que está dentro da superfície, que pode ser positiva ou negativa, tá? Aqui, dividido entre μ0, que é a permissividade do... Então seria esto, tá? Isso que está aqui é a lei de Gauss da eletromagnetismo. Essa é a carga no interior da esfera. Então, perfeito. Você tem... Isso define a lei de Gauss em forma integral. Seria essa equação que está aí. Feito isso... e se você percebe, isto aqui se transforma em resultado que eu obtive da lei de Coulomb, aquele que o campo elétrico é 1 sobre 4pi, epsilon 0, Q sobre R quadrado. Como? Bom, se você vem aqui e isto é uma esfera, então esto seria aqui o que? A integral vai ficar a integral de E vezes ds. Por quê? Porque o ds e o E, a carga vai sair radial. Então, N, o produto, o ângulo entre o vetor normal e o campo elétrico é zero. Cosseno de zero é 1. Então, quando você aplica aqui a fórmula do produto escalar, isso dá um módulo de E, módulo de cosseno de zero, que é 1. Não coloquei aqui. Fica isso. O campo elétrico, ele não depende, o sea, o E, estoy supondo que a superfície é uma esfera, o E vai ser o mesmo em qualquer lugar da esfera. Então, isto vai ser aqui que a carga que está dentro dividido entre μ0. Então, este E sai para fora, vai ficar E, porque ele não depende do... Esto aqui é uma superfície fechada, tá? Isso vai ficar isto. Então, o que acontece aqui? A integral de superfície do ds, lo que dá é a área da esfera. Então, isto vai ficar aqui, 4pi R quadrado, tá? Igual a Q sobre μ0. Então, o que você tem aqui, que o campo elétrico
módulo do campo elétrico vai ficar 1 sobre 4 pi epsilon 0 vezes Q, vou colocar aqui, não, vezes Q sobre R cuadrado, tá? Esto que está aquí es la constante de Coulomb, es K. Eso sería K, Q sobre o R cuadrado. Então, você obtém o mesmo resultado que era obtido na lei de Coulomb usando a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss é consequência da lei de Coulomb, tá? Eles são a mesma coisa. A única coisa aqui que para você utilizar essa lei de Gauss, matematicamente falando, você precisa ter uma geometria no problema. Se você não tem uma geometria no problema, ou uma esfera, ou um cilindro, que o campo não é constante, se o campo não é constante, você não consegue tirar da integral. E se você não consegue tirar da integral, é quase impossível resolver isso. A não ser que você não conheça o campo. Certo? Mas a dificuldade que tem esta expressão é a simetria. Para você ter soluções dessas, é importante ter uma simetria do problema. Tá certo? Então, quando você dá eletromagnética, ele fica fazendo alguns problemas com a simetria e coloca um cone, um cilindro, uma esfera, etc. A gente não vai fazer, só estou explicando o significado físico aí dessa lei de Gauss. Então, essa é a primeira equação de Maxwell. Essas equações, geralmente, você não vê elas assim. A gente trabalha ela na forma diferencial. Como é a forma diferencial? Então, eu vou apagar aqui tudo isso de novo. A forma diferencial é esto. Você tem esto, vou escrever ela de novo, E ds igual a Q sobre mi zero. Aí que acontece? A carga é a integral tripla da densidade de carga vezes du, densidade volumétrica de carga. Es una cosa que se da también en electromagnetismo. Esto que está aquí, ¿sabes? La integral de volumen. Una integral tripla es una integral de volumen. También a gente no va a resolver integral tripla aquí ahora en nada. Eso só para hablar eso. Esto es un escalar. Y aquí existe un teorema matemático que se da en cálculo, que es el teorema de Gauss. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Entonces a gente tiene que aplicar aquí teorema de Gauss. No sé si Gauss va como una así, Gauss. Teorema de Gauss fala que la integral esta se puede escribir así, la integral tripla de una divergencia de el diferencial de volumen, ¿cierto? Y esto aquí va a ficar lo mismo, la integral sobre mi cero, no. Como tengo un mi cero aquí y es constante, yo puedo poner aquí, ¿entendeu? Aquí embaixo desse cara. dv. Certo? Então, o que você faz aqui, que você passa isto para cá. Que coisa de divergência? Lembrando, esse vetor náula, quando você fala divergência de um vetor, é isto, não é uma, é um operador diferencial. Se escreve assim. São derivadas parciais mais, tá, pessoal? Em 3D, estou colocando ele usando coordenada cartesiana, tá? Esto aqui é vetor unitário. I, J, K. Ou pode colocar X, Y e Z. Depende do livro que você usa. Esse se chama vector náula e é a divergência desse. Então, quando você faz isso, o campo elétrico tem que colocar ele como sendo X, Y mais Y, J mais CK. Aí quando você faz o produto, isso aqui vai dar um escalar. Este cara vai aparecer aqui, este aqui e este aqui. O resultado da divergência sempre vai ser um escalar. Tá? Porque é como se fosse o produto escalar deste com este. Bom, isso que está aqui, então, esse integral passa para com sinal negativo. Ou na verdade, se tem esto integral, significa que esto tem que ser igual a esto. Tá? Então, para que duas integrais igualzinhas, pelo mesmo diferencial de volumen, sejam iguais, é que os integrandos, este cara e este, tem que ser iguais também. Então, você sai da integral e pode escrever isso assim. O, ρ
que es la densidad de carga dividido entre la permisividad en un vácuo. Eso lo sé. Esto es un vector aquí. Esa es la famosa ley de Gauss. Es esto mismo, solo que de forma diferencial. ¿Tá? Entonces, esa es la primera ecuación de Maxwell. Vamos falar essa lei de Gauss lei de Gauss do eletromagnetismo. A segunda equação de Maxwell é a lei de Gauss do magnetismo. É mais fácil. A gente já, depois que eu expliquei isso com calma, porque agora eu posso ir mais rápido, tá? Bom, a lei de Gauss do magnetismo, o que acontece no magnetismo é agora quando a gente está trabalhando com campo magnético. Quando você está trabalhando com campo magnético, acontece uma coisa bem assimétrica na matéria. Então, o que é o campo magnético? O mais que você conhece de campo magnético é um ímã, que tem um polo norte e um polo sul. Você tem um ímã, um polo norte e um polo sul, você tem linhas de campo aqui que fazem isso. Eles saem do norte e vão para o sul, certo? E vocês sabem que aqui também teria uma força magnética, se você coloca aqui outro ímã aqui com polo sul e polo norte, ele iria se juntar com esse cara. Mas beleza, o que acontece na matéria, que experimentalmente se sabe que se você pega esse ímã e corta ele aqui, e tem dois novos ímãs, este e este, o que vai acontecer aqui é que novamente isto vira um dipolo. Não sei se é assim, mas enfim, finalmente. Novamente fica o sul e o norte. Se você corta de novo e cria dois dipolos, ele novamente vai virar norte e sul, certo? Então, o que acontece é que você não pode, no magnetismo, pegar o polo sul e o norte e separar eles. Eles nunca estão separados, a diferença das cargas. Ou seja, se você define que o norte e o sul é feito por uma carga magnética, esto aqui é por uma carga tipo S, e esto é uma carga tipo N, que você separa ela, esto não é possível de ser feito. Na natureza não percebe. Se você fica cortando um ímã, a matéria, sempre vai ter N e S juntos. Então, as cargas estão sempre juntas. E isso cria uma simetria em relação ao campo elétrico. Então, agora, o campo magnético, se ele surge em um ponto, por causa deste problema, se ele surge aqui, ele obrigatoriamente terá que voltar nesse ponto. Tá? Se ele sai daqui, ele tem que voltar, porque a carga magnética Sur e N estão as duas juntas. Tá? E isso, do ponto de vista, é bem importante, porque agora ele não vai de um lugar para outro. Se você pegar aqui nossa superfície, aquela para aplicar o teorema de Gauss aqui, olha o que acontece. Se você coloca uma carga dentro um ímã aqui dentro, a linha de campo que sai também vai ter que entrar. O fluxo é zero, não? Se você coloca um ímã fora, e agora você coloca a superfície aqui, bom, se por acaso essa linha se estende e ela entra por aqui, ela vai ter que sair em algum momento para voltar ao lugar. Então, nas duas situações, o fluxo é zero. Aqui é zero e aqui também é zero. Coisa que no campo elétrico não acontecia. No campo elétrico, quando você colocava a carga aqui dentro, ela ia e não voltava mais. Então, o fluxo não era zero. Aqui é zero nas duas situações. Então, se você faz isso, quando aplica o fluxo, aplica o conceito de fluxo sobre o campo magnético, fluxo de B, seria a integral a partir de uma superfície fechada do campo magnético que se coloca com a letra B, vetor indução magnética vezes ds. Se você faz isso sempre não tem carga aqui, isso sempre vai ser zero. Tá? Vai ser zero. Se você aplica o teorema de Gauss aqui, isso vai ficar a integral tripla da divergência dB ds. E isso vai ser zero. Então, pessoal, isso significa que a divergência dB, esto é super importante em física, esto é zero. Você tem uma simetria aqui entre a lei de Gauss do magnetismo e a lei de Gauss la que vimos agora, não? Que vai ser ρ sobre Y0. Então, você vê que as divergências aqui tem um resultado, aqui diferente de zero e aqui é zero. Aqui tem a segunda lei, a segunda equação de Maxwell.
que é a lei de Gauss do magnetismo. Vamos para a terceira, então. Tem alguma dúvida aí? Podem perguntar. Não? Então, vamos. A terceira lei a terceira lei de Gauss é a terceira lei de Maxwell. A terceira lei de Maxwell é a lei de Faraday. Poxa, essa lei de Faraday é importantíssima, tá? A lei de Faraday, ela é uma das leis mais importantes. Por quê? Porque quando, por exemplo, se você... Nesse ano aqui, vamos fazer um pouco de história, 1800, teve a descoberta da pilha de Volta. Alessandro Volta, na Itália, fez o descobrimento da pilha. Então, uma pilha de Volta não é mais que colocar aqui... você faz uma pilha que coloca... Aqui você coloca 5, aqui coloca um feltro com uma dissolução de ácido sulfúrico. Agora aqui você coloca cobre, ácido sulfúrico e começa a fazer isso. Uma pilha juntando uma lâmina de um metal com outro metal diferente, vai fazer isso. O resultado final que você tem aqui, um terminal positivo e um negativo. Isso significa que nesse ano a gente conseguiu produzir no laboratório corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica aqui era uma corrente elétrica contínua. O que significa uma corrente contínua? Que tem uma direção só. E isso, se a gente dependesse dessa corrente elétrica para não ter energia na nossa casa, acho que não iríamos conseguir ter tanta distribuição de energia como temos agora. Então, a lei de Faraday veio a procurar uma solução para isso. Então, a lei de Faraday vai te fazer que você consiga produzir corrente elétrica, só que não vai ser contínua, ela vai ser alternada. Às vezes se movimenta para cá, às vezes para cá. Então, vai ser muito bom, porque a forma de produzir isso é bem fácil, é simplesmente variando fluxos. Tá? Então, que é o que diz a lei de Faraday? Então, se você pega, você tem aqui um fio fechado, um fio, e você, dentro desse fio, varia o fluxo de quê? Um fluxo de V. Então, a primeira coisa que diz a lei de Faraday é que é importante você ter uma variação desse fluxo. Se você tem uma variação de um fluxo de campo magnético em um contorno fechado, certo? Esto depende do tempo. Esto significa que esse fluxo é a derivada do fluxo em função do tempo. Se isto é diferente de zero, então você vai ter aqui na espira, vai se formar um campo elétrico, certo? E se forma um campo elétrico, você tem uma corrente. A isso se chama na física de Fenn. Se forma uma força eletromotriz, que é chamada de E. Não é este E, é outro E. Então, essa força eletromotriz é a integral de contorno, o sea, es una integral a través de ese contorno. Esto no es una superficie, un contorno de ese campo eléctrico. El diferencial de L es el diferencial de longitud. DL significa aqui ao longo disso. Bom, essa FEM é igual a menos a variação desse fluxo. Ele veio, mostrou experimentalmente. Tá? Ou seja, pessoal, este negativo aqui é da lei de Lenz. Esse negativo, ele não sai aqui, ele sai do experimento e também, porque o que acontece? A matéria vai tentar manter o equilíbrio. Então, se você vem aqui e aplica na regra da mão direita, uma coisa, quando a gente veja a lei a próxima lei, que é a lei de Ampere, você vai ver que aqui se induz um campo elétrico que vai tentar, se esse fluxo aumenta, ele vai tentar diminuir ele. Por isso que aparece esse negativo aqui da lei de Lenz, tá? Então, basicamente, isso que está aqui é a lei de... Esta é a lei de Faraday. Em forma diferencial. É isto que está aqui. Isso se trabalha um pouco mais, tá? Aqui você aplica o teorema de Stokes,
todo eso de stock. Esse teorema esto fala que la integral essa vai ser la integral de a divergência do rotacional dele. O que é o rotacional, pessoal? O rotacional, esse vetor naula é exatamente igual ao naula que já falei, não? Para você calcular o rotacional, se você não lembra, tem que fazer uma matriz. Faz isso aqui. Se você quer calcular o rotacional de um vetor, vai ter que fazer isso. Agora aqui você coloca o vetor naula. E aqui, esta é uma CDC aqui. E aqui embaixo vou colocar as componentes do vetor E. É X, é Y e é C. Aí, se você calcula esse determinante, esse seria o resultado. Por exemplo, se isto aqui seria 2x, 3, aí você consiga ter. E o resultado do rotacional é um novo vetor. Tá? Então, esse é o teorema. Essa integral de linha é igual ao rotacional de B através de... Ah, desculpa, aqui fiz uma coisa errada. E aqui não seria mais dl, certo? Seria um ds. ds, diferencial de área, seria através dessa área. Se você percebe, esta área aqui é uma superfície aberta, não é fechada. Está aberta porque está assim, a superfície não se fechou. Tá? E aqui, esto que está aqui, eu coloco menos a derivada em função do tempo e o fluxo coloco como a integral. Agora, este fluxo aqui, esse integral, não é mais fechado, porque é o fluxo através desta superfície aberta. Do B desse. Bom, isso pode ficar aqui dentro da integral, certo? E o que você faz é que rotacional de E é a forma diferencial da lei de Faraday, é igual a menos a derivada em função do tempo do campo B. Essa seria a forma de você escrever essa lei de Gauss de forma diferencial. O sea, rotacional, se você tem um campo magnético que varia com o tempo, vai se criar um rotacional ao redor dele. E isso vai ser a base de você ter ondas eletromagnéticas, tá? Porque isso é autossustentável. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tudo bem, essa é a terceira lei de Maxwell, a lei de Faraday. E a última lei é a lei de Ampere. A quarta lei, a quarta equação, a quarta lei de... Vou tirar tudo aqui, tá? A última lei é a lei de Amperes. Amperes. Também Amperes-Maxwell, tá? Porque teve Maxwell teve que fazer aqui uma retificação dela, ou acrescentar um termo, tá? Mas, basicamente, essa lei o que fala é o seguinte. Agora, se você tem... experimentalmente, se percebeu também que se você tinha aqui uma espira com uma corrente, acho que é melhor não tudo bem, é melhor ver isso como em vez de uma espira, como um fio com corrente, fica mais fácil. Se você tem um fio com uma corrente elétrica e passando por aqui, se observava que se você colocar o fio, se criava um campo elétrico aqui ao redor dele. Então, você ia ter um fio e você ia ter aqui um campo elétrico que sai por aqui, faz isso, tá? Isto passa por atrás. Ou seja, ia ter um campo elétrico que faz isto. Se você vê, de certa maneira, se parece um pouco com a lei de Faraday. Ou seja, na lei de Faraday, o campo, se você tem aqui uma corrente, de certa maneira, se sempre tem uma corrente elétrica, é porque tem um fluxo de elétrons se movimentando. Então, aqui dentro tem um campo elétrico, tá? Aqui tem um campo elétrico também. De certa maneira. Então, você tem toda a corrente elétrica forma um campo magnético. E se você vê isto aqui como se fosse uma espira, então, o que faz é que se você integra esse campo magnético por esse dl, alrededor dessa
dessa espira aqui, né? Esto aqui fechado, um contorno fechado, seria este contorno aqui. Isso vai ser igual a este misero aquí, es una constante de proporcionalidad, porque la ecuación tiene que tener, las unidades aquí tienen que ser lo mismo que aquí. Entonces, el campo magnético se da en tela, en fin. Misero veces la corriente que pasa por dentro de él. ¿Tá? Esta es la corriente que está internamente, una corriente continua. Entonces, siempre que vos, si tengo una corriente aquí afuera, I2, esa corriente no se coloca aquí. Es solo la corriente que está dentro de la espira con campo magnético. ¿Tá? Es la corriente que está en el interior. Esa es la ley en forma diferencial. Essa lei que está aqui, o que acontece é que eu também estou falando isso na aula, que se você tem um capacitor em um circuito elétrico, acontecia uma coisa bem esquisita. Você tem um capacitor, você tem uma fonte aqui, uma fonte. Este não é um campo elétrico, tá? Isto é, não sei, 12 volts. Então, se você tem um capacitor são duas placas paralelas que não estão em contato, uma com a outra, e uma bem próxima da outra. Então, e você media aqui o campo, então você, no capacitor, você via que se formava ao redor do fio um campo magnético. Se cumpria a lei de Maxwell. Só que aqui, na borda do capacitor, também ia ter um campo magnético. Mas você sabe que os elétrons, eles não conseguem passar de aqui para cá. Aquilo que se cria é um campo elétrico, somente. Não tem, momentaneamente, não tem intercâmbio de elétrons de uma placa de um capacitor com a outra. Então, aqui não pode ter essa corrente. Tá? Então, o Maxwell, ele fez, falou, beleza, então aqui tem que ter outra corrente que eu vou chamar corrente de deslocamento. Então, ele chegou aqui nessa lei de Ampere e ele fez assim, ó. Ele colocou tudo bem, então isso tem que ser μ0. Aqui vai ter uma corrente I, essa que eu vou chamar aqui contínua, IC, e vai ter mais, eu vou somar aqui uma corrente D. Ou significa que aqui no fio ID é zero. Dentro do capacitor, IC é zero e o que está valendo é ID. Tá? Então ele fez isso. Força de Lorentz, como sendo a força elétrica mais força magnética. E então, por exemplo, se você tem um capacitor com desta maneira aqui, com um campo elétrico e uma carga positiva, essa partícula se movimenta em linha reta aqui. Quando entra no capacitor, ele vai ter uma força elétrica atuando para baixo, que vai ser Q vezes C. E esse movimento vai ser oblíquo. É o mesmo movimento de uma pedra em um campo magnético. Faz um projétil, tá? Isso mesmo o que faz a força elétrica nesse caso. Agora, se você tem um campo magnético, por exemplo, vamos separar isso, tá? Agora você tem um campo magnético em uma região do espaço. Estamos considerando que esse campo magnético está entrando na figura e vai ser constante, B. Então, se você tem um campo magnético e você tem uma partícula, essa mesma partícula que está aqui, ela está entrando aqui com velocidade V, com velocidade B, e ele tem carga Q. Quando ele entra aqui, o que vai acontecer é que você tem que colocar a mão assim, e sempre a gente, os físicos chegam a um acordo. A gente usa uma coisa que se chama regra mão direita nessa situação. A gente coloca a mão, na mão direita, o campo magnético sempre vai entrar por aqui, pela parte de cima, tá? Então, aí, se você faz uma cruz na folha, significa que o campo está entrando. Se você desenha um pontinho, se eu teria feito isso, significa campo saindo, tá? Então, como o campo está entrando, eu coloco a mão assim acima da tela, tá? Então, e estes dedos aqui, eles indicam o sentido da velocidade, tá? Então, se você coloca a mão assim na tela, tá, pessoal? Eu estou mostrando a mão, mas isto iria colado na tela do computador, assim. Isto indica a velocidade e você pode fazer isso aí na câmera de vocês também, por favor. Por favor, façam acima da figura aí. Coloquem a mão. Coloquem esta parte da mão para onde está o vetor velocidade acima da partícula. Tá?
Y ese dedo aquí indica dónde va a estar la fuerza. Esse dedo, como se chama, pessoal? Polegar. Isso que é polegar. A força, tá? Então, se você vê que isso entrou, a partícula tem velocidade e vê assim, existe uma força para cima, ou não? Não está dando uma força para cima. O dedo não está ficando para cima. Isso. Então, quando ele entra no campo magnético que está aí, ele vai ter uma força para cima, tá? Então, vou colocar isso aqui no. Quando ele entrou aqui com velocidade v, ele vai, quando ele está aqui, ele está sofrendo uma força para cima. E o que vai acontecer é que essa força faz, sempre vai ser, isso vai começar a desviar e ele vai ter uma trajetória aqui circular, tá? Essa força vai ser centrípeta, sempre vai estar dirigida assim. E o que faz é que o movimento, então, de uma partícula em um campo magnético sempre vai ser uma circunferência, tá? Ele faz um círculo. E é porque a forma dessa força aqui, bom, aqui seria Q, eu não terminei de desenhar, Q vezes C, da força elétrica nesta situação. E nesta situação, a expressão que fica é Q V, a velocidade, o produto escalar vetorial do dB. Certo? Ficaria assim. Q V, a velocidade produto vetorial do vetor velocidade com campo magnético. Esse produto vetorial, tem que aprender isso, pessoal. Estudiem aí depois, se não lembram. Isto se faz assim, igual rotacional. E vamos estar usando isso muito na disciplina. Vai ser aqui Bx, By e Bc e a componente X do campo, a componente Y e a componente C. Você tem que colocar esse determinante e calcular esse produto vetorial. Você faz assim. Procurem depois como, se esqueceram, quais são os métodos de você calcular determinante, que tem como 3 ou 4 formas de você calcular um determinante, tá? Bom, é isso que está aí. Então, faz esse movimento. Agora, o problema está quando você junta. Bom, uma outra coisa. Se a partícula é negativa, você inverte o movimento, tá? Tem que tomar cuidado. Se você tem uma partícula negativa, isto seria aqui para baixo, tá? Se você tem uma partícula negativa aqui, ele vai procurar a placa, seria um movimento oblíquo aqui para cima, tá? Então, a partícula negativa é todo o contrário, nos dois casos. Bom, essa é a força de Lorentz e nós vamos estar trabalhando bastante com ela durante o curso. Então, porque vai ter situações que geralmente você tem os dois campos juntos. Então, quando você tem os dois campos juntos, depende da simetria, geralmente o que você obtém, você vai ver que vai ter uma situação que vai ser um movimento tipo uma espiral. Donde o campo magnético, esse movimento em espiral, isso é por causa do... O que faz a espiral é o campo, a força esta elétrica para cima. E o que faz o movimento circular é a força magnética, tá? Então você pode ver situações que estão, essas duas forças, elas estão juntas. Ok? Bom, o outro que está lá na aula é a equação de continuidade. A equação de continuidade, eu deixei uma tarefa na lista. Deixa eu parar aqui um negócio. Eu vou na aula. Bom, a equação de continuidade, o que diz é que a divergência... Nossa, porque a divergência de J, da densidade de corrente, é igual a menos a derivada da densidade em função do tempo. Que quando está falando de divergência de J, está falando de um fluxo da densidade de corrente. Então, essa equação de continuidade, lo que está falando é que se você tem uma variação de carga através de uma superfície, você vai ter uma corrente, tá? Por exemplo, se você tem aqui uma superfície fechada, uma esfera, então, não achou?
aqui, pessoal, se você tem, então, carga aqui dentro, essa carga aqui, variação de carga, isso significa que tem carga aqui saindo ou entrando a partir desse volume. Então, lógico, porque aparece um negativo aqui? Porque essa carga se está movimentando. Se você tem carga se movimentando, significa que isso está disminuyendo. Se a carga é positiva, está dentro, está disminuyendo. Por causa disso, está perdendo carga. Então, se você tem deslocamento de carga, você vai ter aqui corrente. Então, lo que está falando la ecuación de continuidad es que continuidad significa que las cargas, si carga en movimiento produz corrente. É isso. Tá? Então, para você obter essa expressão aí, eu deixei lá uma tarefa na lista, tá? Bom, agora vamos passar para ondas. Na parte de ondas, eu vou usar o material que eu deixei para vocês. Lá pode estar bem claro. Então, ondas eletromagnéticas. Primeiro aqui, o que eu quero mostrar é como você usa a equação de Maxwell para trabalhar com ondas, certo? Para obter as ondas eletromagnéticas, vamos apresentar algumas definições antes das deduções matemáticas. Primeiro, o que é uma onda? É uma perturbação que se propaga periodicamente transmitindo energia. A onda não transmite matéria. Sabe? Você tem que entender que a onda, ela transmite energia, mas não desloca matéria. La naturaleza de las ondas son duas, o mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para se propagar. Es una corda, ondas en agua, etc. Y las electromagnéticas, elas pueden se propagar en un vácuo. Y elas no necesitan entonces de un medio. Elas se propagan en un vácuo pela autosustentación, porque son autosustentadas con las variaciones de campo eléctrico y magnético, como yo vi ahí en las dos últimas ecuaciones de Faraday y de Ampere, ¿tá? Então, a propagação da onda pode ser longitudinal. Imagina uma onda em um lago. Ou seja, longitudinal significa que tanto a propagação da onda, a direção de propagação, como a perturbação, ela tem o mesmo sentido. Ou seja, a velocidade da onda tem o mesmo sentido que a perturbação. Em um lago, uma onda na água, no líquido, é longitudinal. Já uma onda que ela se propaga em uma direção, mas você vê que ela oscila na vertical, chama-se onda transversal. Exemplo, uma corda. Então, você tem aqui o quê? Que esta onda aqui, as ondas mecânicas, elas podem ser tanto longitudinais como transversais. Já a onda eletromagnética é somente uma onda, se considera uma onda transversal. A formação da onda. Uma coisa importante para você entender onda é que vai ter que entender aqui o conceito de que é amplitude, que é crista, vale, comprimento de onda, velocidade de propagação, período e frequência. E aqui nessa figura eu deixo isso bem claro aqui para vocês. Então, por exemplo, você tem aqui crista e vale. Crista é o lugar máximo da onda e vale é este lugar aqui mínimo. Então, e amplitude é quanto é a distância que tem aqui do zero até a crista, ou do zero até o vale. Essa é a amplitude. Comprimento de onda é a distância que tem entre uma crista, de crista a crista, ou de vale a vale. E se denota pela letra grega lambda. Lambda, essa que está aqui. E além disso, o período é como se fosse uma senoide, não? Você vê que sabe que o período tem que, por exemplo, aqui, onde está o período? Se você olha aqui, o período seria daqui a aqui. Se você começa aqui, o período tem que ser de novo quando está dizendo, seria desse ponto a este seria o período. Então, o período é quando a oscilação começa a ser repetitiva. Isso chama-se período. Tá? E também tem esta fórmula, o período é o inverso da frequência, 1 sobre a frequência do período, e a velocidade de uma onda é lambda sobre o período. Por que isso, pessoal? Lambda sobre o período. Porque se você percebe, de aqui a aqui, sempre em um período, também tem um lambda. Eu também posso falar que o lambda não é mais que uma distância, e de fato, o comprimento de onda se dá em metro também. Então, a distância de aqui a aqui também é lambda. Então, quanto se demora, se fosse uma partícula que se movimenta de aqui a aqui,
La velocidad de una partícula, supongo que esa propagación tiene velocidad constante. Velocidad y distancia, x sobre t. X sobre t. Se você lembra a expressão do movimento retilíneo uniforme, velocidade e distância entre tempo, e aplica isso na onda, na onda a distância seria lambda. E quando ele recorre um lambda, o tempo que demora um t. Aí tem a pressão. Velocidade é lambda sobre o período. Certo? Nossa, que feio ficou isso aqui. Lambda, deixa-me fazer de novo. É lambda sobre t, pessoal, aqui. Lambda dividido sobre o período. Só que 1 sobre o período é a frequência, não? E aqui por isso que aparece lambda ou SCF. Uma outra coisa importante na onda é o número de onda, K, ou vetor de onda. O vetor de onda é 2π sobre lambda. 2π sobre lambda. Seria esse vetor de onda aqui. Só deixa eu ver se é 2π sobre lambda ou estou cometendo algum erro. Eu acho que eu defini o vetor de onda aqui embaixo. Não? Eu jurava que eu tinha de colocar o vetor de onda. É 2π sobre lambda, não? Só que me ficou a dúvida, me deu um... Mas a gente também define esse vetor de onda. Ah, está aqui, olha aqui, pessoal. 2π sobre lambda, isso mesmo. Não, é só para vetor de onda. E a outra coisa importante aqui é o vetor de onda, 2π sobre lambda. E a outra coisa que se usa muito em ondas é a velocidade angular, que é 2π vezes a frequência. Tá? Esta ômega é 2π vezes a frequência, ou ômega também é 2π sobre o período, tá? Aí até você poderia colocar, bom, vamos deixar por enquanto isso assim, o número de onda e a velocidade e esse ômega. Bom, definido isso de uma onda de forma geral, a gente vai ir para as equações de Maxwell de novo. Então, uma onda plana é uma onda de frequência constante, cujo frente de onda, superfície de fase constante, por exemplo, os máximos de amplitude são planos infinitos paralelos entre si. Então, você tem uma onda plana, é que o plano dela de propagação é considerado um plano infinito. De forma geral, equação de ondas mecânicas. Uma onda que se propaga numa corda tem essa expressão. Você vai ter que chegar lá numa derivada parcial de segunda ordem. A gente não precisa resolver isso, mas essa é a expressão só, é a derivada, onde y, quem é esse y aqui? É a amplitude aqui no eixo y. Essa amplitude aqui é esse y. Então, a variação dessa amplitude em função da distância, x, tem que ser igual a 1 sobre v quadrado, a variação dela mesma em função do tempo. Então, tem duas coisas importantes aqui, a variação espacial e a variação temporal. Tá? E a solução dessa equação, desse tipo de equação, que acho que é uma equação hiperbólica, se coloca como sendo ela y1 em x menos vt mais y2 em x mais vt. Isso significa que são duas ondas, uma se propagando aqui para a direita e esta se propagando para a esquerda. E a função geral aqui, ou seja, qual é a expressão matemática disso? Para chegar neste, pessoal, eu não coloquei aqui, mas aí precisa ir lá no equação da física matemática e desenvolver isso. A expressão matemática desse y1 e y2 é y0 seno de kx menos ômega t. Essa seria uma onda que se propaga para a direita e esta é uma onda que se propaga para a esquerda. Você tem uma onda, tem esse, tanto se pode propagar para a direita como para a esquerda. Esse K é o número de onda e esse ômega, já falei que era 2πf. De forma geral, isto se pode ser generalizado por um caso tridimensional. Então, em vez de colocar aqui esta equação sendo somente em função de x, isto vira aqui um laplaciano, que seria este termo aqui.
Y por eso es que aparece aquí una derivada, aquí aparece un símbolo de derivada parcial, porque agora estoy supondo que esse y, esse f depende de x, y, t, x, y, z e t. É porque eu estou falando tudo isso? Porque a gente agora o que vai fazer nas equações de Maxwell é comparar com esto que está aqui. Fazer uma comparação. Então, se você considera apenas o espaço vazio, o vácuo, então, tanto ρ como J é zero. Então, estas equações, aqui eu coloquei as três equações de Maxwell, divergência de V ρ sobre epsilon zero, lei de Gauss do eletromagnetismo, lei de Gauss do magnetismo, equação de lei de Faraday e lei de Ampère-Maxwell. Então, isto é zero e isto é zero e a equação fica assim. Tá? Então, para vocês estudar ondas eletromagnéticas num vácuo, você escreve estas equações assim. Para você estudar ondas eletromagnéticas na matéria, no eletromagnetismo se substituye, se faz esto. Donde está D, yo coloco E veces E, o campo eléctrico, y donde está, y este faço essa mudança de variável chegaria nessa expressão. Mas tudo bem, a gente não vai se preocupar com a matéria, vamos se preocupar somente no vácuo. Agora, como eu chego nas ondas eletromagnéticas? Primeiro, eu aplico, tenho que fazer algumas coisas matemáticas sobre essas quatro equações aqui. Aplico rotacional na lei de Faraday, aqui. O primeiro passo vai ficar rotacional do rotacional de E igual a menos a derivada de T do rotacional de B. Passo 2, considerar a identidade esto, A cruz B cruz C, que vai ser B produto, esta expressão, esto é uma identidade matemática de vetores. E passo 3, que considerar que o vetor Naula versus o vetor Naula dá o Laplaciano quadrado. Esto se deriva de fazer esto aqui. E utilizar a lei de Ampère-Maxwell. Então, eu estou fazendo, agora isso foi o que eu vou fazer e aqui estou mostrando os passos. Se você ver aqui, eu fiz o rotacional do rotacional e agora este membro ficou assim por causa dessa identidade aqui. E aqui que estou falando, bom, quando chego nesta expressão no membro esquerdo, divergência de V é zero. Por quê? Por causa da primeira equação de Gauss. Porque eu tinha considerado o ρ zero. Então, estou fazendo esto zero e vai ficar aqui um menos com menos mais. Aqui vai ficar Laplaciano quadrado de E igual a mi zero é zero, a derivada quadrada de E em função de t quadrado. Se vocês percebem esta equação aqui, é exatamente igual a esta. Um Laplaciano de uma função aqui, a derivada parcial de uma função. E isto que está aqui, 1 sobre V. Então, nessa primeira equação que a gente tem, para que isso, então, lógico que para que isso seja uma equação de uma onda, então você vai ter que este mi zero, y0, vai ter que ser igual a 1 sobre b quadrado. Certo? Então, se você faz aqui, isto vai ficar o quê? B quadrado é igual a 1 sobre mi zero, 1 sobre mi zero, y0. Então, o B vai ser 1 sobre a raiz disso. Nossa, ficou feio, pessoal. E quando você calcula isso, sabe o que o resultado vai ser C. Ou seja, a velocidade, essa expressão aqui dessas duas constantes, mi zero, que é a permissividade e a permeabilidade magnética, permissividade elétrica e permeabilidade magnética, no vácuo, 1 sobre a raiz dele é a velocidade da luz. Então, esta expressão aqui pode ser escrita assim. Um sobre C quadrado, a derivada, que você vai ver isso assim às vezes. Tá? Aqui falta um quadrado, tá? Bom, essa seria a primeira equação. Está falando que a derivada temporal de campo elétrico provoca um Laplaciano de campo elétrico. Si sería la primera ecuación, entonces eso sería una ecuación de onda. Entonces parece ser que el campo eléctrico provoca ondas. ¿Y qué es lo que se hace ahora?
Agora faço a mesma coisa utilizando um procedimento similar na equação de Ampere mais Weyl. Então, lembra que eu fiz o rotacional na equação nesta equação aqui, tá? Agora eu vou fazer o rotacional na segunda. Vou fazer os mesmos passos, mas sobre esta equação aqui, da equação da lei de... o primeiro caso foi sobre a lei de Faraday e agora sobre a lei de Ampere mais. Se eu faço isso matematicamente, rotacional do rotacional de B, rotacional de esto, vai ficar esta equação. Aqui, novamente, eu vou aplicar esta identidade matemática aqui, certo? Essa identidade matemática. E aqui no membro direito, este rotacional pode entrar aqui na derivada parcial. Se eu faço isso, o que acontece? O divergente de B é zero, por causa desta equação aqui. Esto é zero e vai ficar aqui menos Laplaciano cuadrado de B, mi cero é sino zero, e onde está rotacional de B, aqui um passo que é importante, este rotacional de B, eu tenho que colocar a equação anterior, esta. Onde está rotacional de B, eu coloco a lei de Faraday, menos a derivada de B em função do tempo. Então aqui coloco menos a derivada de B em função do tempo, esse menos sai aqui fora e apaga com esse, e eu chego a obter uma equação de novo igual a esta, não? Ou seja, esta equação aqui. Então eu junto as duas equações. Ou seja, vocês veem que eu consegui obter um par de equações que as duas são equações de ondas, tá? Então, comparando as equações, verifica-se a partir da lei de Maxwell que são obtidas as equações de onda. E aqui eu vejo que todo esto se pode colocar 1 sobre C cuadrado. Tá? Já isso expliquei. Tudo bem? Então, as equações, e isso você gera as ondas eletromagnéticas. Deixa eu ver, eu não preparei aqui uma figura, mas agora ficou aqui para você escuro, tá? Então, vamos procurar aqui na internet um momento. A ver se tem alguma imagem que a gente poderia... Então, nas ondas eletromagnéticas, como você está vendo esta imagem? Você consegue visualizar a imagem aí? Uhum. Bom, essas ondas eletromagnéticas é exatamente isso que está aqui. Você tem que esses campos elétricos e magnéticos, ele começam a variar, certo? Então, a variação de um campo provoca outro. E esse campo elétrico e magnético, eles sempre são ortogonais. Eles são autossustentáveis, tá? Então, a onda eletromagnética, essa variação do campo, depende qual seja o comprimento de onda, cada uma dessas ondas vai provocar o espectro. Ou seja, a cor que você vê do espectro, um arco-íris, é por causa da variação do comprimento de onda. Então, quando você vê uma onda eletromagnética, você não que vê um pacote. O que significa um pacote? Você vê um grupo de campos elétricos e magnéticos junto, uma onda misturada uma com outras. Então, dentro do mesmo pacote de onda, que é a luz visível, você tem vários comprimentos de onda. E cada comprimento de onda, ele dá uma cor diferente, tá? Então, uma onda eletromagnética não é simplesmente uma onda com um comprimento específico. Isso somente se você usa um filtro e você deixa passar somente aquela onda com esse comprimento. Aí se você faz um filtro, vai ter uma onda de um comprimento só, uma cor específica. Mas se você tem a luz branca, que está todo o pacote junto, e você tem aqui esse espectro visível. Cada luz do espectro é um comprimento de onda diferente. Então, essa é a forma aí dessas ondas eletromagnéticas, que elas conseguem se locomover no vácuo. Tá? E uma coisa aqui curiosa das ondas é o seguinte. Eu deixo um texto aqui legal. Diz aqui, a velocidade a que as ondas de luz se propagam no vácuo é independente tanto do movimento da fonte de onda quanto do diferencial inercial do observador. Ou seja, a velocidade de propagação dessa onda, que é a velocidade da luz, foi um dos postulados mais importantes da física. Foi o postulado de Albert Einstein, em 1905.
Toda esa teoría es lo que llamamos teoría restricta, de la relatividad restricta de Albert Einstein. Esse postulado fala que a velocidade da luz no vácuo não depende do observador, certo? Independentemente se você está em um sistema inercial ou não inercial, um sistema não inercial é aquele no qual a aceleração é diferente de zero. Se você tem em qualquer lugar que você vai medir a velocidade da luz do vácuo, sempre vai ser c, constante, tá? E não tem nenhuma velocidade no vácuo que ultrapasse essa velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é como se fosse na física um limite que não pode ser ultrapassado. É a maior velocidade que existe, segundo diz a teoria de Albert Einstein. Agora, em um medio, o sea, lo que está falando que todos los observadores que miden la velocidad de la luz no vácuo llegan al mismo resultado. Esa invarianza fue postulada por Einstein en 1905. En un medio, a velocidad de la luz disminuye. O sea, si você coloca ahora a luz dentro de un material, esa velocidad disminuye, la velocidad de la luz. Ciertos materiales especiales como condensado de Bose-Einstein tienen un índice de refracción altísimo, reduciendo la velocidad de la luz a 17 metros por segundo. Lembrando que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente. Então, você consegue reduzir a velocidade da onda eletromagnética nos materiais. Por quê? Porque dentro do material, esses valores aqui, ni zero e seno zero, já não são mais esses, eles variam. Tá? E o índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado médio. C sobre V, esto geralmente é maior que 1. Tá? E aqui eu coloquei um desenho aqui da velocidade da luz. Então, pessoal, também, quando você lê um pouco de ondas eletromagnéticas, a única velocidade que pode ser maior que a velocidade da luz é a velocidade de fase da onda. Certo? A velocidade de fase da onda se fala que não transporta matéria. Então, é um conceito físico que se faz lá nas equações. Mas, de forma geral, a velocidade que você mede, se você vai medir a velocidade da luz no vácuo, ele não pode ser maior, nem na matéria não pode ser maior que a velocidade da luz. Então, você não pode transportar matéria, certo? Nenhum tipo de massa com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Isso é o que fala a teoria de Albert Einstein, que é tão famosa agora. Enfim, e isso gerou depois depois tem a teoria da relatividade geral, tá? Que afinal de contas a partir dessa teoria, que está bem comprovada ultimamente, quando se descobriu as ondas, toda a teoria de buracos negros, ondas de gravidade, etc., se deriva a partir desses princípios, certo? Tudo bem. Então, isso é o que eu tinha aqui da aula de hoje. Trazer esses conceitos a você das ondas eletromagnéticas, porque vamos estar usando elas durante o curso, tá? E vai ser importante vocês ter um conhecimento delas, porque o plasma é o quê? Primeiro, o plasma não é mais que vai estar constituído por átomos. A maioria dos plasmas é um gás altamente ionizado, certo? Está constituído por átomos. O plasma, ele é eletricamente neutro. Você vai entender que é eletricamente neutro por lo que eu falei dos átomos no começo da aula. A matéria como um todo, ela é neutra. Então, no plasma, você tem localmente um monte de íons negativos e positivos, localmente. Mas se você vê macroscopicamente um plasma, ele tem que ser neutro. A carga total do plasma é zero. E essa é uma das propriedades super importantes do plasma. E aí entram algumas características que tem que ter um plasma, que é o comprimento de Debye, etc., que a gente vai estar estudando na próxima aula, tá? Então, o plasma é um gás altamente ionizado, que tem carga neutra. E, além disso, o plasma, como você tem partículas carregadas em movimento, e você tem separação de carga internamente no plasma, você vai ter campos elétricos. Por quê? Porque se você tem separação de carga,
você vai ter dentro do plasma campo elétrico interno ao próprio plasma. E como você dentro do plasma tem movimento de partículas, sempre que você vê que tem um movimento de uma partícula, ou seja, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um campo magnético. Então, você vai ter também campo magnético interno. Além do mais, a gente vai estudar também que vai ser importante no plasma estudar ele na presença de campos elétricos e magnéticos externos ao plasma. Por exemplo, se você está estudando o plasma da Terra, da magnetosfera da Terra, da ionosfera terrestre, o que você tem são partículas que vêm do Sol, ou dos raios cósmicos que entram aqui. Essas partículas formam um próprio plasma, né? Porque tem íons carregados. É um plasma com certas características. E então o campo magnético da Terra, ele atua como se fosse um campo externo a esse plasma. Tá? Então por isso que a gente estuda o plasma na presença de campos externos. Além disso, dentro da própria, por exemplo, ionosfera, você tem a formação de campos elétricos entre as camadas. Então, quando você está estudando um plasma em alguma região entre duas camadas, você considera que esse campo elétrico formado é como se fosse um campo elétrico externo a esse plasma. É por isso que vai ser tão importante esses campos eletromagnéticos externos ao plasma. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Então, eu deixei para vocês uma lista de exercícios lá. No AVEA, aqui. Tem uma lista de exercícios, tá? Tem vários problemas lá. Essa lista de exercícios, pessoal, vocês vão estar fazendo vocês dois juntos em equipe, tá? Me entrega uma lista se quer só, ou, tá bom? Vocês escolhem, se querem fazer cada um a lista individual, faz, mas se querem colaborar entre os dois, tipo uma equipe, podem estar fazendo essa lista aí, os dois juntos, porque o intuito da lista é levar vocês a estudar mais um pouco esta parte do eletromagnetismo, da força de Lorentz, entender um pouco, né? E essa é a ideia, vocês aí se dêem um apoio um com o outro, tá bom? Aí você tem que me entregar esses exercícios resolvidos. Eu deixei na lista a solução final, ou seja, qual é a resposta que vocês devem chegar. Bom, aí você tem que tentar chegar e de bastante tempo. Façam isso até 30 de setembro. Beleza? Tá bom. Tá bom. A qualquer dúvida aí pode me estar perguntando, tá bom? Tudo bem. Se tem alguma dúvida que ficou da aula, algum comentário, senão a gente vai encerrar aqui e teríamos o outro encontro na semana que vem, em princípio às 14 horas da tarde, também pelo Sul. Tá. Eu sempre vou deixar aqui, depois eu vou colocar aqui no AVEA os tópicos da próxima aula com a apostila e também vou deixar sempre aqui tipo assim, um documento, o Zoom, ou seja, qual seria o link do Zoom que a gente vai estar, se você entra aqui, vai direto na aula, tá? Uhum. Legal. Tá certo? Então, a aula que vem é Fundamentos do Plasma. Na aula que vem a gente vai fazer uma introdução ao plasma. De fato, vai ser uma introdução longa, a gente vai estar 2 aulas, acho que falando disso. Porque tem que definir várias coisas lá no plasma, enfim. Tá. E vai ser as 2? As 2. Tá. Acho que sim, é melhor que seja as 2, porque a não ser É que melhor tenha à alguma tarde mesmo. É melhor à tarde. Não, está planejado que seja das 2 até... eu vou dar aulas em 2 horas, pessoal. Porque a gente no Zoom aqui ganha mais tempo, tá? E também na sexta eu tenho aula à noite, na FEL. Tá. Então vai ser das 14 até as 16 horas, 16h30 mais ou menos. Nesse sentido, eu vou ministrar o curso, mas se a gente não tem tempo de fechar ele, a gente planeja, a gente fala um horário e dá uma aula em outro momento, tá? Pode ser que alguma semana demos 2 aulas. Mas sempre bem planejado para que não coincida com o trabalho de vocês ou com outra disciplina, tá? Tá bom. Tá. Essa tarefa 2, então, é só em relação ao tópico 1. Isso, somente em relação ao tópico 1.
Porque eu volto e vou repetir, é importante esse tópico 1 para a gente falar a mesma linguagem aí nos próximos tópicos, tá? Sim. Fundamentalmente a partir do Aham. tópico 3. Porque o Tá. próximo tópico vai ser mais introdutório de propriedade do plasma, vai ser mais teórico, tá? É bom Tá porque bom. vai dar tempo de revisar todo o tópico 1. Isso, É verdade. tá? Se a gente não revisar, aí chega nos outros tópicos, a gente fica boiando. Ah, não, Exatamente. tem que revisar. Há muito tempo que eu estudei isso aí. Tem É, que retomar. tem que revisar, pessoal. Não adianta ir na correria e é melhor que vocês revisem e consigam entender as coisas básicas, que não é estar eu colocando um monte de conteúdo e vocês ter que estar na correria aí, entendeu? É, e atropela, né? E se perde no meio e É. perde o fio da meada, né? Sim. Tá bom. Eu vou deixar Mas- a aula gravada aqui no. Vou deixar um link aqui para vocês assistirem se querem em alguma parte, tá bom? Ah, Tá bom, legal. professor. Tá bom. Bom, abraço então. Tchau, Obrigado. Ian. Tchau, Paulo. Tchau, Até tchau. mais. Bom dia para vocês aí. Boa tarde. Ah, Bom Tchau. dia.